sempre, né, conversar com o Marcos com Perotto certeza. Júnior. É Sim. intenso. E a primeira vez, né, gente? Então eu tava nervosa, tô nervosa ainda. Grande conversa com o Marcos Perotto, mas agora seguimos o programa. Vamos lá, Agora, Fábio, vamos lá. E o povo vem com a Fábio, né? O que o povo elogiou a Fábio também nessa entrevista, hein, passarinho? Ela Olha, mandou muito bem. Ela mandou muito bem. Ela mandou muito bem. Vamos lá. Cara, o que eu tô falando aqui sobre o jogo de volta é que tem duas matérias que saíram na GZH. A primeira delas é do Gabardo, que ele falou o seguinte: a Conmebol, ela tá garantindo o jogo de volta para Porto Alegre. Só que tem toda uma situação, tá? O governo do Equador, ele exige a quarentena de 10 dias para jogadores do país, no caso do Independiente Del Valle, quando a delegação retornar para Quito. E isso teria impacto na continuidade lá do campeonato deles. Para saber como, e aí eu vou ler aqui o trecho da matéria do Gabardo. Para saber como ficará o jogo de Porto Alegre, ele conversou com o Federico Nantes, diretor da Conmebol de competições. E a posição da entidade é clara: a partida de volta da Libertadores será realizada na Arena. E aí, cara, a quarentena lá dos equatorianos, eles vão se resolver no território deles. Porque qual foi a dúvida que surgiu? Imagina, o time equatoriano jogaria no Paraguai e aí, voltando pro Equador, só poderia voltar para outro país depois de quarentena. E aí, quarentena 10 dias, né? E aí não voltaria a jogar semana que vem. Poderia jogar só na outra semana, né? Em Porto Alegre. Então, rapaziada, o jogo tá confirmado. E aí a situação lá, os equatorianos que vão se resolver entre eles. Quer falar, Fábio? Não, eu até ia falar, né, que eu tô com uma sensação que ainda vai acontecer muita coisa, né? Até sexta-feira e até a semana que vem, né? Eu espero que não seja nada negativo. Mas até a autoridade equatoriana, ela tá bem rígida, né? Isso. Ontem, inclusive, o jogo foi adiado justamente porque a autoridade equatoriana não permitiu que o Grêmio saísse do hotel para treinar. E isso gerou a quebra de protocolo da Conmebol e, portanto, o jogo teve que ser adiado. E tem uma situação, Fábio, que saiu agora, tá? Tô vendo aqui a matéria agora do Leonardo Oliveira, que o Independiente Del Valle embarca quinta-feira para Assunção, como se trata de um clube secundário. Tá, tudo bem, aqui ele tá falando mais lá dos caras. Mas ele volta a tocar nesse assunto do jogo da volta. Nem o jogo da volta entre Grêmio e Del Valle tem sede definida. Como terá de cumprir quarentena de 10 dias em um hotel se vier ao Brasil, o time equatoriano poderia solicitar que a partida ocorra em outro país. Então, cara, é um segundo capítulo dessa história toda que foi atualizado aí pelo Leonardo Oliveira, uma matéria lá na 0 Hora, de cerca de 1 hora atrás. Então, cara, assim como ontem a gente ficou bem atento à questão do jogo, se o jogo poderia correr perigo ou não, a gente vai ter que ficar atento, porque daqui a pouco esse jogo da volta aí pode ter alguma situação de mudança, né? E vamos ficar atento, cara. Vamos ficar atento aí sobre o jogo da volta, que a princípio está marcado para a Arena na próxima quarta-feira, no dia 14 de abril. A outra pauta do programa, gurizada, vamos tocar aqui porque já tá a final do programa. Fábio, era isso, né? A princípio era isso. Vamos pra próxima pauta, que é do Leonardo Radaelli, que o Grêmio não queria o jogo. Isso. Que história é essa, Radar? Pois é. E quem trouxe a informação foi o Rafael Pfeiffer, né? Grande abraço repórter. Pra ele, abraço, meu. Rafael Pfeiffer. Grande abraço, né? Da Rádio Guaíba. Ele trouxe a informação que entrou em contato, né? Com a assessoria do Renato Portaluppi para pegar uma palavrinha do Renato sobre a transferência do jogo de quarta para sexta-feira, né? E aí, via assessoria, o Renato mandou a seguinte mensagem: para o Grêmio, foi bom o adiamento do jogo. Trabalhei nisso com a Model. O melhor seria nem ter jogo na sexta-feira, mas isso não conseguimos. Então, na nota, repetindo, né, o que o Renato mandou via assessoria para o Rafael Pfeiffer, para o Grêmio, foi bom o adiamento do jogo. Trabalhei junto com a Model. O melhor seria não ter jogo nem na sexta-feira, mas isso não conseguimos, disse o Renato. Então, o Renato que não queria nem a realização do jogo nessa sexta-feira, né? Mas a Conmebol exigiu e nos melhores cenários, né, colocou o jogo na sexta-feira e o Renato viu com bons olhos, mas no início ele nem queria a realização do jogo, passarinho. Cara, vamos combinar uma coisa aqui, né? Tá ficando vai ser aberto um precedente a partir do momento em que o governo do Equador, digamos assim, decidiu por uma questão de não ter o jogo no seu país. Isso abre um precedente muito grande para que outros países possam fazer o mesmo.
Né? E claro, meu, não tem o que tu falar, velho. Não tem não, joga e pronto. Não, é uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Tem muita gente já, inclusive, defendendo digamos assim, não é o término, mas a paralisação, né? Melhor dizendo, da Libertadores da América e desse precedente que se abriu ontem sobre Grêmio e Del Valle. Eu vi muita gente defendendo até a suspensão da Libertadores 2021, né? Sim. Porque, convenhamos, a gente vive uma realidade paralela a tudo que tá acontecendo na América do Sul. América do Sul, muita gente vivendo em lockdown, né? Assustada com essa situação, evitando qualquer entrada pelas fronteiras. E o Brasil tá vivendo uma flexibilidade, né? Que até então muitos países não estão tendo. Exato. Então, por exemplo, vai jogar no Equador, vai jogar no Paraguai, vai jogar na Argentina... Os métodos, né, os protocolos de segurança, os protocolos sanitários são completamente diferentes do Brasil, né? E aí ocorre do Grêmio, né, ter um foco do contágio dentro do elenco, e isso aí preocupa todo um continente, né? Toda uma entidade, porque a entidade está lutando contra essa propagação, até porque está muito preocupada, porque cada país tem sua regra, cada país tem sua lei, cada país tem seu protocolo. Então é o seguinte, é uma situação muito complicada, e já vi muita gente, até gente mais importante, né, no cenário brasileiro, no cenário sul-americano, discutindo até uma possível suspensão, né, dessa Libertadores 2021, até por essa questão logística. Muitos países que não estão conversando entre si sobre os protocolos, né? Pois é, cara, é uma situação que a gente tem que ficar atento. Fábio, ia falar? Eu até ia concordar aqui com o Rada, e até em questão de suspensão, a Conmebol meio que foi bem objetiva no pronunciamento, né, já há um tempo atrás, que não teria suspensão da competição. Mas aí o que fica o questionamento é por que eles não fazem os jogos entre as equipes em sede única. Claro, por exemplo, semelhante ao da Champions, né? Esse jogo que a gente tem agora, que vai encaminhar a classificação ou não, né, para a fase de grupos contra o Independente, por que não...